Olá, alunos do quinto ano A, do quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E que logo, logo vamos estar juntos, vamos voltar à nossa rotina diária e vamos estar vivenciando nossa rotina escolar novamente. Mas esse aqui é o novo jeito que nós estamos tendo de ter aula, vocês aí na casa de vocês, eu gravando aula para vocês, mas que logo, logo isso tudo vai passar e vai voltar tudo ao normal. Assim espero, tudo bem? Então vamos lá. Hoje na aula de História, nós vamos falar sobre as mudanças no Rio de Janeiro, que é o nosso conteúdo, tá? Lembrando que é na página 268, vamos estar acompanhando aí, mas aí eu vou estar agregando algumas informações a mais com vocês, tudo bem? Então, só que essas mudanças no Rio de Janeiro não é, digamos assim, professor, mudança no Rio de Janeiro quando? Lá no século XIX, há quase 3 séculos atrás, praticamente estamos no século XXI, então há quase 3 séculos atrás, a partir de mais ou menos 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, e eles vindo para o Rio de Janeiro, aí teve toda uma mudança, que nós vamos entender que mudanças são essas. Vamos lá, na página 268. A chegada da família real ao Brasil causou grande impacto na vida colonial. Como assim, professor? Grande impacto na vida colonial. Primeiro, porque o Brasil ainda era colônia de Portugal. Eu já expliquei, acho, várias vezes o que é uma colônia e por que o Brasil era colônia de Portugal, mas eu vou só explicar rapidamente. Nessa época, o Brasil era administrado inteiramente por Portugal. Por isso que ele é considerado Brasil colônia, que era colônia de Portugal, porque era quem mandava mesmo no Brasil era Portugal nessa época. Mas causou grande impacto. Por quê? A chegada da família real ao Brasil. Porque não era a estrutura que eles tinham lá em Portugal. Não era a mesma coisa, mas eles queriam a mesma coisa. Então, eles começaram a revolucionar no sentido de que eles estavam questionando que queriam as mesmas coisas. Queriam que a corte aqui no Brasil fosse igual à corte de Portugal. E por que eles vieram também tão rápido? Porque isso foi o que aconteceu, digamos, o grande impacto foi essa rapidez que eles vieram para o Brasil, no sentido de que eles vieram meio que fugidos, né, lá pelo Napoleão, que queria tomar Portugal, e tinha tomado o espaço da França, que vocês já sabem disso, já tivemos essa aula, mas só relembrando, né, por que eles vieram. Então, causou esse grande impacto também justamente pelo sentido de que eles vieram muito rapidamente para o Brasil, não é verdade? Então, nessa mesma época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português, não somente a sede, mas como também a capital do nosso país, que aí realmente teve que mudar drasticamente o Rio de Janeiro. Pobre Rio de Janeiro nessa época, né? Aliás, quem morava lá porque teve que mudar rapidamente, não é verdade? Então, com a vinda da família real, a cidade do Rio de Janeiro, que era apenas a capital de uma colônia portuguesa, olha, pobrezinha, né? Pobrezinha da cidade do Rio de Janeiro. Não, teve que mudar completamente tudo o que existia aqui. Outra coisa, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser o local de moradia da nobreza. Que nobreza é essa? A família real portuguesa. Com a chegada deles, então, lá se passou-se a ser, digamos, a cidade deles. A corte era no Rio de Janeiro. Então, por isso que nós devemos, assim, pensar, poxa, mas eles tiveram que mudar, não tiveram que mudar tudo, né? Porque essa era a realidade que se tinha no Rio de Janeiro, né? Então, foi feito várias mudanças na cidade porque eles queriam adequar, como eu falei no início do vídeo, adequar a realidade da corte de Portugal, que não era a mesma coisa aqui no Brasil, e não é, na verdade, né? Como, por exemplo, a nova função da cidade. Qual seria a nova função da cidade? Ela era a corte da família real portuguesa. E não somente da corte, não somente da família real portuguesa, mas toda a sua corte, porque se tornou os novos moradores da cidade do Rio de Janeiro, que na época era muito pequena do que é hoje em dia, lógico, né? Mas enfim, então com essas adequações, o Rio de Janeiro começou a se tornar a topzinha, digamos assim, lá das cidades que existiam no Brasil colônia. Então, durante o seu reinado, Dom João VI fundou diversas instituições para organizar a sua administração e para estimular a economia e a cultura da região. Então, Dom João VI já pensou de uma maneira assim, não,
lá na corte de Portugal eu tenho uma administração boa, eu consigo ter cultura, consigo ter lazer, consigo gerenciar a economia. Aqui não, preciso organizar. E como aqui, Rio de Janeiro, que vai ser o meu local, a minha corte, eu preciso começar a organizar por aqui. Depois eu vou organizar os outros territórios da colônia, não é verdade? Então, eu acho que nós já tivemos uma aula, fizemos até um trabalho de história que tratava justamente dessa questão, né? Eu devo vocês pesquisarem algumas instituições que nós vamos relembrar agora, que uma foi o Arquivo Central, que era onde tinha toda a questão de mapas geográficos, tanto da época que foi descoberto o Brasil, documentos, cartas e tudo. Então, ele quis fazer também aqui, né, o Arquivo Central. A Escola Médico-Cirúrgica, que se tornou referência, depois tornou-se universidade, e é universidade hoje em dia, que depois teve um anexo, né, em Salvador, que foi uma das primeiras capitais também do Brasil colônia, mas que foi um grande impulso, né, na área da medicina, porque não se tinha aqui no Brasil, se pensar numa escola médico-cirúrgica que, digamos, era a top das tops lá em Portugal, e Dom João VI quis, porque quis fazer aqui e fez, né, criou. Também teve a Biblioteca Real, a questão da cultura, né? De tudo isso que nós estamos falando, Dom João VI quis também trazer para cá esse espaço de cultura que foi a Biblioteca Real, trazendo juntamente para apresentar aos outros também, ok? Um outro exemplo foi o Real Teatro de São João, que era, digamos, uma homenagem para ele, porque era Dom João VI, que hoje em dia é o Teatro de São Caetano, mudou-se o nome, mas ainda existe ainda o prédio, que vocês podem estar pesquisando, que isso toda é uma história que se tem, né, do Teatro Real, porque ele queria vivenciar também essa cultura, porque é a cultura da literatura e do teatro, que trouxe a biblioteca, trouxe o teatro, então tudo isso Dom João VI estava propondo ao Brasil, de uma forma de uma forma organizada, de uma forma que, do jeito que era em Portugal, a corte lá tinha todo esses espaços para eles terem, ele queria também que ele estivesse aqui. Também teve o Museu Real, um outro espaço de cultura, de ciência e também de estudos, né? Porque o museu, vocês sabem, estuda a história, estuda o início de cada coisa que está lá. Então, tudo que está em um museu está representado através de uma figura, de uma imagem, está representando algo importante. Então, eu também quis trazer isso como uma forma de cultura, de educação também, o Museu Real. E o Jardim Botânico, que era justamente não somente pelo que ele é, né, de bonito e tudo mais, pela questão mais científica, né, de pesquisas, porque lá tem todo agregado, toda a flora brasileira, que na época ele estava lá, digamos assim, trouxe as pessoas que eram responsáveis e estavam tudo agregando lá a flora brasileira que tinham lá. Então, tudo isso que ele criou, mas tinha uma coisa que também precisaria no Brasil, ser o Brasil que é hoje, acho que em qualquer lugar, mas na época o Brasil não tinha, que era o quê? Um jornal. Então, o que Dom João VI fez? Criou o jornal, ou mandou fazer, ajudou a fazer, a Gazeta do Rio de Janeiro. Criou um jornal que era de grande circulação para a época, porque era o principal, principalmente porque era criado por Dom João VI, né? Então, tem tudo isso que aconteceu na cidade e em nenhum momento ele pensou em deixar, não, vou fazer só um paláciozinho aqui, eu vou ver com a minha família e pronto. Não, não é isso. Ele quis sofisticar a cidade do Rio de Janeiro para o que ela era, porque não tinha, já era de forma precária, né? As ruas, a iluminação e tudo isso, então ele quis o algo a mais. Então, a transferência da família real e da corte portuguesa com todo o seu aparato burocrático e seus hábitos europeus para a cidade do Rio de Janeiro, em princípios do século XIX, foi um projeto e um acontecimento de grandes proporções, sem precedentes na história do Brasil, que deixou certamente marcas profundas nas feições e nos hábitos da cidade e seus moradores, e na colônia como um todo. O Rio de Janeiro viveu um verdadeiro surto de urbanização, com grandes obras de reformas e melhoramentos, que transformaram a cidade em uma nova corte, adequada a seu papel
como sede do Império Português. Porém, essas reformas implicaram mais do que mudanças físicas e geográficas no espaço urbano. Criou-se mesmo uma nova ordem urbana, na qual a cidade, seus habitantes e seus costumes foram disciplinados à moda europeia, emitindo um ar civilizado necessário à nova corte. Mas também ensinaram ao que chegavam de fora alguns hábitos e aspectos da vida colonial. Então, o Rio de Janeiro, ele trouxe muito mais do que um simples, digamos assim, uma cidadezinha. Dom João VI não pensou alto, né? Não. Vamos mostrar para os outros também que aqui nós podemos montar uma corte tão igual como era em Portugal. Só que aqui eles estavam criando ainda, é diferente, né? Lá ele já existia, já tinha essa corte. Então eles começaram a ter esse surto realmente de reformas e de urbanização. Porque pensar no Rio de Janeiro do século XIX é pensar numa cidade que não era cidade praticamente, era uma vila. E de uma hora para outra se tornar uma cidade, se tornar uma corte que estava recebendo pessoas, né, muito importantes, que era o rei e sua família, a família real portuguesa, toda a sua corte, que não eram poucos, né? Então, para ver uma cidadezinha do século XIX, uma vila, se tornar uma cidade, uma capital de uma colônia na época, e se tornar o que ela é hoje em dia, porque o Rio de Janeiro ele traz muito isso, como o Jornal da Gazeta, né, que não existe mais, mas por um bom tempo existiu, o museu, a Biblioteca Real, o Teatro de São João. Então, tudo isso ainda resiste até os dias de hoje, mas no sentido de que, historicamente, foi muito importante essas mudanças. Porque quem sabe, né, se Dom João não resolvesse ir para outro lugar, esse outro lugar que ele iria receber essa grande importância histórica que nós temos hoje pelo Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras capitais do nosso país. Então, só para a gente entender que realmente foi necessário essas mudanças, teve algumas coisas erradas ou não, a história conta algumas coisas, mas isso não é o que nos interessa. Interessa o que? Essas mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro no século XIX foi justamente para levantar o Brasil. Na época era uma colônia, mas hoje é um país. É um país independente. E tudo isso que aconteceu lá no passado repercute com certeza hoje no nosso presente e vai repercutir ainda no nosso futuro. Então a história é isso. A história está no Rio de Janeiro lá do século XIX, o que ela repercutiu hoje em dia. E não somente lá no Rio de Janeiro, como em outros lugares do nosso país também. Não é verdade? Então, só para a gente entender que essas mudanças realmente aconteceram, não somente para... Lógico, também teve para melhorar a vida lá do rei e sua família, mas perdurou, né, para os outros habitantes também. Trouxe algo a mais para os outros habitantes e as pessoas que vinham ver, como eu li para vocês um resumo de um texto que eu estava lendo, essa visão, né? Nossa, que corte bonita, não é verdade? Então, tudo isso influencia mais e mais também. Então, só para a gente entender que as mudanças que ocorrem no passado influenciam o presente e influenciam o futuro também. Tudo bem? Então, vamos para um exercício que nós temos que fazer. Qual é o exercício? Vocês vão pesquisar, descrever as principais mudanças ocorridas no Rio de Janeiro em 1808, lá no século XIX. Vamos pesquisar e descrever. Quais foram as mudanças? Foi só a criação do teatro, do jornal, do jardim botânico? Não. Nas ruas, como eram as ruas? O que mudou das ruas? Isso lá no século XIX, tá? Não é na atualidade. Vocês vão pesquisar e descrever quais foram as mudanças que Dom João fez. Criou escola, fez o que? As fontes, água encanada, tinha luz elétrica, como era que funcionava? Aí vocês vão descrever no pequeno texto, tá ok? Outra coisa, qualquer dúvida referente a esse conteúdo, nós vamos tirar isso na vídeo chamada na segunda-feira, tudo bem? Então, espero que vocês realmente anotem as dúvidas para estar sanando na segunda-feira. Se não tiver dúvida, tudo bem, a gente só revisa e vê se está tudo correto, mas se não, a gente faz e tira as dúvidas, tudo bem? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tá?
Sair de casa, usem máscara, levem álcool em gel para estar higienizando as mãos e fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.